vez aqui para nossa live deste dia. Estou ajeitando aqui o nosso celular. Que a graça e a paz do Senhor esteja com você. Bom dia, Dulce. Muito bom dia. Já chegamos na quinta-feira, dia 16, e já estamos aqui para juntos meditarmos na palavra do Senhor. A Zuíla já está com a gente, a Thelma, Sônia, Zenilda das Graças, muito bem-vinda. Cláudia também já está com a gente, muito bem-vinda. Cláudia, Daniel. Chegou o tempo do frio, né? Ontem, hoje, bem frio. Faz parte da nossa vida. Hoje nós vamos ler Marcos, capítulo 15, versos 16 a 20. Marcos, capítulo 15, versos 16 a 20. Ok? Marcos 15, 16 a 20. Daniel, Célia, Dani, muito bom dia. Nós estaremos daqui a pouquinho fazendo a leitura. Quero orar, lembrando nessa oração das pessoas que estão em dificuldade. Como os irmãos sabem, minha mãe está internada e a Iraci com a gente. A Juraci também. A Lídia. Muito bom dia. Nós queremos lembrar das pessoas que estão enfrentando dificuldade nesse momento. E vamos orar, né? Vamos orar juntos. Neinha, graça e paz do Senhor. Deus abençoe você. Espero que todos tenham acordado bem para mais um dia, né? Também lembro da mãe e do pai do Marcos. Estão na mesma situação, vamos orar por eles e interceder em nome de Jesus, né? Silvana, esse é o nosso papel, orar sempre. Nós aprendemos isso, né? No Sofia, Silvana também já está com a gente. Paulinho está com a gente também. Vamos orar? Senhor, agradecemos mais um dia, mais uma oportunidade de estarmos juntos para lermos a Tua Palavra e encontrarmos nela direção para a nossa vida. Queremos agradecer porque o Senhor tem nos dado essa oportunidade cada dia. E, ó Pai, eu peço que o Senhor abençoe cada pessoa que nos acompanha, que esse momento seja especial, que nós possamos ser enriquecidos com a Tua Palavra, com a vida de Jesus, possamos aprender a caminhar. Meu Deus, eu peço pelas pessoas que estão em dificuldade, lembrando a minha mãe, lembrando o pai e a mãe do Marcos, pedimos em nome de Jesus, Teu socorro, Tua bênção. Queremos ver os nossos entes queridos de volta em casa, mas queremos também agradecer, eu quero te agradecer pelo serviço dos médicos, das enfermeiras, que têm nos deixado confortados. Ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos nessa hora.
Nos sustenta, Pai, enquanto estamos vivendo esses momentos. Também nos dê sabedoria para o retorno que está acontecendo aos poucos, que nós possamos ter a graça do Senhor para viver com prudência, com sabedoria e com fé. Abençoe a leitura da Tua palavra, Senhor, que ela possa enriquecer nossas vidas. Oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Espero que vocês tenham acordado bem. Se não acordou bem, espero que fique bem agora, porque nós vamos ler a palavra de Deus, que você seja alcançado, alcançada pela palavra do Senhor para fortalecer o seu dia. Mateus capítulo 15, eu quero ler só o versículo 16 ao 20, na verdade é uma longa narrativa, né, da chamada Via Crucis de Jesus. Nós vamos ler, mas eu quero ler essa passagem que fala da zombaria dos guardas, né? Eu quero, junto com os irmãos, pensar um pouquinho. Neuza, tudo bem, Neuzinha? Graça e paz. Que diz assim: então os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que é o pretório. Vestiram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele. E o saudavam, dizendo: salve, Rei dos Judeus. Batiam na cabeça dele com um caniço, cuspiam nele, e pondo-se de joelhos o adoravam. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe um manto púrpura e o vestiram com as suas próprias roupas. Então conduziram Jesus para fora, a fim de o crucificarem. Graça e paz, Alex, Vera, Eleni, graça e paz, Deus abençoe vocês. Que coisa! Momento da zombaria dos guardas, né? Este relato é bem parecido em Mateus e também no Evangelho de João, não há muita diferença. Josefa, bom dia. Irmã Irma Sola, muito bom dia, minha irmã. Embora a zombaria já tinha começado, né? Nós já lemos aqui. Graziele, muito bom dia. Lá atrás, quando Jesus estava diante do Sinédrio, eles já cuspiram nele e batiam nele e diziam para ele: banca o profeta aí, profetiza aí, né? E agora os soldados, Jesus é entregue aos soldados, e esses soldados, ao invés de conduzir Jesus direto para cumprir a ordem, né, que eles tinham para conduzir Jesus até ser crucificado, eles resolvem fazer uma zombaria particular. Eles resolvem zombar de Jesus. E isso mostra para nós o que o ser humano é capaz, né? Até onde chega a maldade, a zombaria, essa zombaria diante da condenação, da morte. Eles sabiam o que ia acontecer. Esses soldados estavam praticamente já anestesiados, né? Ou com a consciência já cauterizada, porque certamente já tinham participado de outros momentos como esse, porque acontecia crucificação com uma certa regularidade no Império Romano, né? Embora, como eu disse, o Império Romano, Christian, bom dia, evitava ao máximo ter que punir as pessoas com violência, mas não por bondade, né? Por estratégia. Como eu já falei, mortos não pagam impostos, né? Então, é controlar lá o escravo para ele produzir e gerar a minha riqueza. Na verdade, era essa a ideia, né?
Sofia, muito bom dia. E quando isso acontecia, os soldados eram encarregados da execução final do juízo, né? da sentença. E esses soldados não se contentavam em apenas conduzir a pessoa para ser crucificada ou para receber a sentença. Eles fizeram desse momento um momento de zombaria, né? A gente fica se perguntando por quê, né? Por que se faz isso? Eu penso que isso é uma... Quando alguém se vale de vantagem para poder zombar maldosamente dos outros, isso é um sinal dos piores da degradação humana, né? Porque eles estão zombando de alguém que está vulnerável, que eles sabem que não pode reagir. Zombando de alguém que foi condenado. E aqui a gente tem a desumanização, né? Isso aqui é desumanização. Aliás, as leis aí mais recentes tentam evitar isso. Zelene, muito bom dia, Zelene. Muito bem-vinda. Como, por exemplo, você sabe, quando uma pessoa é presa, é feito exame de corpo de delito, porque a pessoa não pode ser desumanizada na prisão. Ao passo que nós estamos vendo aí situações de policiais, soldados, tivemos recentemente aí, especialmente aquele caso nos Estados Unidos, né, do guarda que matou um negro sufocado com o joelho no pescoço. Maria Castilho, muito bom dia. Outros casos aqui também no Brasil, de soldados que executaram adolescentes, né? Que fica aquela suspeita de que é o chamado abuso de autoridade, se vale de uma vantagem que tem e desrespeita o ser humano, vai além do respeito humano. Mesmo o condenado, que se execute a sentença, né? Mas não, é preciso fazer uma zombaria, é preciso chegar também à desumanização da pessoa. Jesus, inclusive, o caso é que Jesus é inocente, né? Isso agrava muito mais, infinitamente mais a situação. Ironicamente, o que esses soldados estão dizendo é verdade, né? Salve, rei dos judeus. Jesus não é só rei dos judeus, ele é rei do universo, né? Ele é o rei dos reis. Agora, esses soldados estão zombando, e isso mostra, essa narrativa nos mostra o fundo do poço, né, da degradação humana, quando o ser humano se vale da desvantagem ou da vulnerabilidade de alguém para desumanizar, para, além da maldade, além de tudo, ainda quer espetar um pouco mais, né? Quer fazer sofrer um pouco mais, desumaniza a pessoa. Isso é terrível, né? O que o pecado fez com a humanidade, né? O ser humano é capaz de atos horríveis em relação ao seu próximo. Isso, o que Jesus está sofrendo aqui, também é uma demonstração do porquê Jesus precisou morrer, né? Onde vai, onde chega a condição humana, onde é possível chegar. Eu penso que nós não deveríamos nos distanciar muito em termos de possibilidades. Nós não deveríamos nos distanciar muito desses soldados. Isso deve ficar para nós como um alerta, né? Talvez você pense assim, não, de maneira nenhuma eu faria essa zombaria de Jesus, né? Com Jesus. Tá, mas e com as outras pessoas? É bom lembrar que Jesus deixou a dica de que o que fazemos para outras pessoas, ou pelo menos para certas pessoas, certas outras pessoas, estamos fazendo para Ele.
fica bem claro, né? Mateus 25, naquele grande momento final, quando Jesus diz: vinde a mim, benditos do meu Pai, porque tive fome, me deste de beber. Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Estava nu e me vestiste, estava preso e fostes ver-me. Quando fizemos a ti essas coisas? Quando fizeste a um dos meus pequeninos, a mim o fizeste. E vice-versa, né? Quando não fizeram a um dos pequeninos, também não fizeram a Jesus. Então isso nos projeta para a realidade de quando nós, do modo como nós tratamos as pessoas, de certa forma é como estamos tratando Jesus. Tiago nos fala da incoerência, né, de louvar a Deus, da mesma língua louvar a Deus, capítulo 3 de Tiago, e zombar, desumanizar, falar mal da imagem de Deus, que é outro ser humano. Né? Você louva a Deus com a sua língua, mas com a mesma língua você transmite informações negativas sem avaliar sobre outras de outras pessoas. E muitas vezes esse falar mal é uma forma de se auto-justificar, né? Então olha só que condição humana é essa, né? Esses soldados zombando daquele que já está vulnerável, já está condenado, e neste caso aqui é o Filho de Deus, né? Nesse caso aqui é Jesus. Então veja bem, que situação, né? Agora, por outro lado, se Jesus passou por isso, por que você acha que nós não vamos passar? Né? Eu entendo que nós não devemos chamar sofrimento, isso não. Né? Não penso dessa forma. Jesus sofreu por nós. Aliás, ele sofreu para que nós não sofrêssemos, né? Ele tomou ali a nossa condição. Frequentemente nós encontramos nos apóstolos a ideia da identificação com Jesus. Jesus foi maltratado, Jesus foi desprezado, Jesus foi zombado. Então, quando acontece isso com você, comigo, interessante, no Novo Testamento os apóstolos ficam felizes, porque eles são maltratados e zombados, assim como foi Jesus. Eles acham uma honra, isso está no livro de Atos, acham um privilégio poder passar por isso, porque Jesus também passou, né? Pela zombaria, pelo escárnio, pela desumanização injusta. Mesmo que for justa, mesmo que a pessoa seja culpada, não se justifica a desumanização. Porque afinal de contas, nós não somos juízes absolutos de ninguém, né? Entendo perfeitamente que a sociedade tem que ter leis, que as leis precisam ser cumpridas, por um lado. Por outro lado, nós entendemos perfeitamente que a lei, de modo geral, a regra é que a corda estoura no lado mais fraco. Isso está evidente na história da humanidade, que não há justiça nas leis humanas. A nossa Constituição, as leis do Brasil são até leis coerentes, mas o problema é fazer valer mesmo, né? Essas leis, como que o sistema funciona, que é muito mais complexo do que simplesmente a letra da lei, mas tem muitos interesses envolvidos. Então a gente sabe que ocorre muitas vezes sim a desumanização, que não é permitida, mas acontece. Então veja bem, mesmo quando há culpa, não cabe a desumanização. Quanto mais quando não há culpa, que é o caso de Jesus. Não há crime cometido contra as autoridades instituídas lá. O que Jesus faz é confrontar os judeus com suas próprias leis. O que Jesus faz é conquistar a multidão, tanto porque curava, libertava as pessoas dos males, como porque ensinava com autoridade, diz a Bíblia.
diz os evangelhos. As pessoas sabiam que o que Jesus estava falando tinha sentido. Cleusa, muito bom dia. Né? E o que ele recebe em troco, o que ele recebe como resposta é essa crueldade da rejeição, da ameaça de morte, depois concretização dessa ameaça de morte, da zombaria. A zombaria não é só dos soldados romanos, mas parte do sinédrio lá atrás. Lá no sinédrio, os soldados que estão ali, os servos do sinédrio também zombam. E aqui nós temos a zombaria dos soldados romanos que vão entregar Jesus para ser crucificado, que estão ali, né, juntos, participam desse momento. Alzenira, muito bom dia. Então nós temos dois aspectos aqui para observar, né? Um aspecto é esse que eu mencionei, quando nós também estamos sob o perigo de se valer da vulnerabilidade de alguém e desumanizar esse alguém, abusar desse alguém, né? Aqui o abuso é com palavras, é com violência, né? Jesus aqui é espancado, ele é cuspido, ele é satirizado aqui, né? Salve, rei dos judeus. Isso é irônico, né? Esse tipo de coisa. Batiam na cabeça dele. O texto fala, colocaram um manto sobre ele, né? Como se ele fosse um rei. Arrumaram lá um manto e colocaram sobre ele. Colocaram uma coroa de espinhos sobre ele. Os evangelhos também testificam isso, que ele foi colocado uma coroa de espinhos, como se ele fosse um rei, né? E batiam na cabeça dele e o adoravam. Tudo isso, a desumanização foi feita assim. Mas há outras maneiras de desumanização, de abuso. Se valer da vulnerabilidade das pessoas. Crianças, às vezes, né? São abusadas na sua humanidade porque são vulneráveis. Então nós precisamos ficar alertas para isso, né? Em certo sentido, nós não estamos tão longe desses soldados, precisamos tomar muito cuidado. Nós somos pecadores também. E às vezes você pensa que não, mas você está, na verdade, abusando de um vulnerável. Está se valendo, você percebe que você não vai ter muita consequência, então a gente abusa do vulnerável. Isso pode acontecer também com pessoas que têm outras pessoas debaixo da sua responsabilidade, que são encarregados, chefes, aí gerentes de empresa, que tem pessoas que, na verdade, estão debaixo da sua autoridade. Como é que você trata essas pessoas? Né? Então, essa desumanização é um retrato da humanidade escancarado, aonde pode chegar a condição humana. Né? Por um lado, a gente precisa lembrar disso e temer isso. Porque isso pode acontecer de muitas maneiras. Por outro lado, nós podemos estar do outro lado. É melhor estar do outro lado do que do lado dos soldados, né? Mas estar do outro lado também não é nada bom, não é nada gostoso. Porque Jesus aqui foi zombado, calado, mas ele enfrenta a zombaria perante todas as pessoas que estão ali. Imagina a reação, né, a condição emocional de Jesus ali. Jesus é plenamente humano, né? A gente não estamos autorizados a de maneira alguma diminuir o sofrimento de Jesus. Jesus é aquele que é inocente, que sofre da mesma forma que todos os outros crucificados sofriam também. Todo aquele sofrimento é real, foi real para Jesus. Não há outra maneira de nós entendermos senão que o sofrimento de Jesus foi um sofrimento real. Não é porque Jesus é tido como Filho de Deus, ele é o Deus encarnado, que nós vamos diminuir a realidade do sofrimento de Jesus. A igreja entendeu que ele foi verdadeiro homem, né? Plenamente humano. Isso implica em que tudo
toda a experiência humana, exceto a do pecado, Jesus vivenciou. Então nós não podemos diminuir isso. Jesus foi desumanizado. Jesus aqui sofre terrivelmente. Porque quando alguém é desumanizado, ele é ferido na alma. E as feridas na alma, muitas vezes, são mais difíceis de curar, né? As feridas na alma são terríveis também, porque não são visíveis. E Jesus está passando por isso. Então, às vezes, estamos do outro lado. Você é alguém que já foi abusado, já foi abusada, né? Já viveu essa situação de desumanização. Talvez você que está me ouvindo nunca contou para ninguém o que você já passou. Desde criança, na sua fase infantil, adolescência, né? A história humana aí mostra que nas relações familiares acontece muita coisa. Todo tipo de abuso, né, pode ter acontecido. Então você está do outro lado. Houve uma desumanização, você sentiu que, de alguma forma, a sua condição humana, a sua dignidade humana foi ferida. Pois então eu quero convidar você, ao invés de permitir que essa ferida fique aberta e te prejudicando, se identificar com Jesus. Jesus aqui se identifica com aqueles que são zombados, desumanizados, desprezados, porque são vulneráveis, né? Aqueles que vivem o tempo todo na vida sofrendo humilhação. E quando eu falo desumanização, é mais do que humilhação, né? É um passo além. É realmente destruir, esmagar a dignidade humana, a tal ponto da pessoa se sentir um nada, né? Sem valor nenhum perante a própria sociedade. Nós somos seres sociais. E quando as pessoas ao nosso redor zombam de nós, quando as pessoas ao nosso redor nos desprezam, isso fere a nossa dignidade humana, porque nós somos seres relacionais, sociais. Ninguém vive isolado. Ninguém pode dizer assim, eu não me importo com a opinião dos outros. Não é verdade. Nós somos atingidos pela opinião das outras pessoas. Podemos reagir pior ou melhor, dependendo da estrutura pessoal que cada um tem e também do apoio que tem, né? Às vezes ele é zombado, é desprezado por um lado, mas tem apoio, né? Tem apoio da família, tem apoio de pessoas. Já tem casos aí, situações de pessoas que foram submetidas à humilhação, inclusive injusta, mas tiveram apoio da família, tiveram apoio de pessoas próximas, de pessoas que amavam e conseguiram até superar aquela situação. Então pode ser que você esteja desse lado. Aqui, em primeiro lugar, a gente precisa destacar que isso não deixa de ser uma identificação com Jesus. Como eu disse, os apóstolos, quando foram maltratados, quando foram apedrejados, quando foram perseguidos, se sentiram honrados com isso, por terem privilégio de serem tratados assim, né? Como Jesus também foi tratado. A partir de um certo momento, o martírio é quando alguém morre por causa da sua fé. Passa a ser também algo até desejado, não exatamente do tempo dos apóstolos, né? Mas depois, lá no 2º, 3º século, tem a era dos mártires, que se conta, pelo menos na literatura, que algumas pessoas de fato desejavam passar pelo martírio porque isso era um caminho de glória, né? Então chega até esse extremo. Eu considero isso um extremo. Uma coisa é você, numa situação desta, sustentar a sua fé até o último momento, é o que o Apocalipse fala. Quando o Apocalipse de João diz ser fiel até a morte, o sentido lá não é seja fiel até o dia que você morrer. O sentido é seja fiel ainda que você tenha que ser morto, executado por causa da sua fé. Esse é o sentido do Apocalipse de João. É a morte por martírio, né? A morte porque você é executado por causa da sua fé, por causa dos seus valores, dos seus princípios. Então isso acontece em vários níveis. Quem sabe você é uma pessoa que recebe zombaria justamente por causa dos seus valores, né? Dos princípios, porque você quer seguir Jesus, você quer viver o Evangelho. Então você é vítima de zombaria. Então lembra disso, aconteceu com Jesus.
Se há pessoas que zombam de você, ridicularizam a sua pessoa, né? Desprezam a sua pessoa, lembre-se disso, aconteceu com o Mestre, com Jesus. Então que não seja isso o motivo para você ficar cabisbaixo, com aquela postura de derrotado, né? Pelo contrário, esse é um motivo para a gente nos identificar, nos lembrar que nós nos identificamos com Jesus, porque o próprio Mestre, o Rei dos Reis, também foi zombado e ridicularizado num momento de vulnerabilidade. Essas coisas geralmente acontecem quando a gente está vulnerável, né? Essas coisas acontecem quando você está numa condição que não pode reagir. E isso é uma situação de fato degradante, humilhante e que fere a alma. Mas nós aprendemos aqui que isso aconteceu com o nosso Mestre, com Jesus de Nazaré, que foi rejeitado. Isso aqui, na verdade, o que os soldados estão fazendo, eles estão representando aí essa rejeição da humanidade, né, em relação a Jesus. Agora é interessante, nós temos depois a fala de Jesus que vai acontecer. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Né? Isso me faz pensar também no fato de que pessoas que antes zombaram na sua vida, hoje estão na fé. A gente não pode esquecer disso também. Né? A atitude de Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, nos faz lembrar isso. É bom lembrar que esses soldados estão fazendo isso, mas o centurião romano, que era um comandante, vai dizer, não, esse homem verdadeiramente era justo. Né? No meio dessa zombaria, tem também pessoas que têm consciência. No meio disso aí, dessa confusão toda aí, dessa situação, tem ali pessoas que estão vendo aquilo, que não foram necessariamente seguidores de Jesus, não são dos discípulos de Jesus que estavam ali em volta, ali tentando acompanhar, mas quando vem toda aquela situação, certamente com informações mais passadas de Jesus, de alguém que fez o bem, que pregava com coerência e também curava e libertava as pessoas, percebe essa realidade, né? Então isso também é importante a gente lembrar. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Os que zombam hoje podem ser as pessoas arrependidas amanhã. Podem ser as pessoas que caem em si amanhã. E isso é uma coisa que você tem que pensar também. Né? Então qual é a reação que nós temos diante da zombaria? Não acredito que a gente deva necessariamente permitir e ter uma atitude totalmente passiva diante disso. Porém, quando essas coisas acontecem, nós precisamos nos identificar com Jesus. Isso aconteceu com Jesus. Nós também estamos sujeitos a passar por humilhação, desumanização, na condição humana em que vivemos e no mundo que nós vivemos. A desumanização está em todo lugar. Né? Nós estamos vendo, estava ouvindo esses dias aí, um repórter falando da condição do Brasil em termos de educação, como a educação é sucateada. Né? Os recursos acabam todos minados pelo caminho e não chegam, de fato, às crianças ali, às escolas. O que chega são as migalhas. Né? Se você compara a educação no Brasil até com alguns países aqui da América do Sul, é vergonhoso o que acontece. Se você compara o que existe de recurso e o que chega, o que efetivamente chega na educação, você fala, tem alguma coisa muito errada mesmo. Né? Então a desumanização começa aí. Quando é tirado o direito da criança de aprender, de estudar, de se preparar para a vida. Né? Então a coisa vai
longe. Isso acontece nas individualidades também, como eu já mencionei. Então hoje eu queria deixar essa palavra, né? Para nós, primeiro, essa condição humana, onde pode chegar o ser humano. De se valer da vulnerabilidade para zombar e para desumanizar. Então cuidado. Cuidado quando você tem pessoas que estão sob o seu cuidado, estão vulneráveis a você de alguma forma. Cuidado com o modo como você lida com esse acesso que você tem às pessoas e como você trata as pessoas, mesmo que elas sejam culpadas, hein? Aqui Jesus é inocente, mas mesmo pessoas culpadas são humanas. Então tem limite, as coisas têm limite, né? Nós estamos vendo aí uma certa pregação de violência, né? Cuidado com isso. Toma um certo cuidado. Não quero aqui de maneira alguma diminuir a gravidade e a seriedade dos crimes que ocorrem por aí, e nem diminuir a necessidade de segurança, a necessidade de tratar com rigor, mas a gente tem limites. Coisas que estão acontecendo aí nos mostram que esses limites podem ser ultrapassados muito facilmente por quem se sente de alguma forma empoderado, né, com autoridade, e sente que as pessoas que estão ali diante dele são pessoas vulneráveis, e se sente também impune, né? Porque é o que esses soldados aqui sabem, que não vai acontecer nada com eles por fazer o que estão fazendo. Aquela sensação de impunidade. Então isso é sério na nossa vida. Isso é sério em casa, com as pessoas que estão ao nosso redor, nas nossas relações sociais. Como é que nós tratamos as outras pessoas? Por outro lado, se você está ali, já viveu, tem marcas disso e vive essa situação de zombaria, desumanidade, então lembre-se, o Mestre Jesus também passou por isso. Também foi zombado, desprezado, né? Isso faz parte da história humana, isso acontece na história da humanidade. Jesus é zombado, ridicularizado, desprezado, maltratado. Eles cuspiram no rosto dele, bateram, colocaram uma coroa de espinhos e bateram na cabeça dele, feriram fisicamente Jesus, e ainda fizeram aquela zombaria de colocar uma veste como se fosse de um rei, fizeram aquela cerimônia de adoração como zombaria. Aquilo fere, né? A propósito disso é desumanizar mesmo, é ferir a alma, né? Quem sabe você, meu irmão, minha irmã, já passou por situações assim, se sentiu ferido lá no fundo da alma. Que você possa hoje olhar essa situação dessa forma. Jesus também passou por isso. Então você não precisa ficar nisso. Jesus passou por isso e ele passou por isso por nós. É importante a gente lembrar, né? Jesus está passando por tudo isso como um plano de Deus. Filipenses capítulo 2 diz que ele esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma de escravo e submeteu-se à morte, e morte de cruz. Jesus foi descendo, né? Ele não só se tornou humano, mas ele também passou pela desumanização, pela ridicularização, pela humilhação. Tudo isso ele fez por nós. Tudo isso ele fez por nós. Se Jesus se submeteu a isso, se Jesus viveu isso, nós também somos chamados a trilhar o mesmo caminho. O caminho da humildade, o caminho do desapego, o caminho da simplicidade e o caminho de estar preparado para essas coisas. Isso pode acontecer. Em graus diferentes, em níveis diferentes, em situações diferentes. Talvez você não seja preso, né, para ser crucificado, mas você fica numa situação de vulnerabilidade
em que vem a zombaria, vem a ridicularização, vem essa situação que fere a sua alma. Então lembra disso, Jesus passou por isso, por você. E Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então a gente precisa olhar para Jesus, né? A carta aos Hebreus diz que nós devemos caminhar, né? Correr a nossa carreira com perseverança, deixando todo pecado, deixando todo embaraço, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhar fixamente, né? Firmemente, sem esquecer disso. Não devemos nos esquecer quem é a nossa referência. A nossa referência é Jesus de Nazaré. Frequentemente nós temos que ser lembrados disso, né? Então, seja qual for a humilhação, a desumanização que você vive ou viveu, lembra disso. Jesus também passou por isso. E ele passou por isso por você, por mim. Ele é inocente completamente. Nós não, nós somos pecadores. Mas ele passou por isso, por mim e por você. Ele passou por isso, mas depois nós vamos ver lá na frente. Ele vai ressuscitar e ele vem como Senhor glorioso, né? É a vitória que é a última palavra. Então quero dizer a você, mesmo se você passou por tudo isso, por todas essas situações, a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, mesmo quando somos levados todo dia como ovelhas para o matadouro. Está no mesmo texto, né, de Romanos. Que Deus abençoe a sua quinta-feira, em nome de Jesus. Que você possa viver com alegria esse dia que o Senhor nos deu. Que nós possamos valorizar e afirmar a humanidade das pessoas, né? Respeitar as pessoas que são imagem de Deus, filhos de Deus, ou pelo menos são imagem de Deus, criatura de Deus, e que nós possamos também, se for o caso, nos identificar com Jesus e entender que Jesus passou por tudo isso, que Jesus venceu, e você, meu irmão, minha irmã, também é mais que vencedor em Cristo Jesus. Vamos orar? Vamos ter um momento de oração? Quero orar com você. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra nessa manhã. Ó Pai, eu quero pedir que o Senhor abençoe esse irmão, essa irmã que está conosco, cada pessoa que nos acompanha. Ó Deus, que o Senhor nos ajude, primeiro, ó Pai, a respeitar as pessoas com quem convivemos. Que o Teu Santo Espírito possa nos alertar para qualquer abuso, ó Deus, para qualquer situação em que nós venhamos a agir à semelhança desses soldados, ó Pai. Nos livra dessa condição de zombaria, de desprezo pela pessoa humana. Mas, por outro lado, nos capacita a viver a nossa vida. Ó Deus, se alguém aqui, se alguém que está conosco tem sido vítima dessa humilhação, dessa desumanização, desse abuso, da zombaria, fortalece, Senhor, renova a vida, a fé, a força, a esperança. Eu peço em nome de Jesus, que neste dia nós possamos ter o conforto do Senhor, fortalecimento que vem do Teu Espírito para levantar, ó Deus, a nossa condição de pessoas humanas, servos do Senhor Jesus. Nos dá também a capacidade, Senhor, de enxergar como Jesus enxergou toda essa situação. E muito obrigado por Tua bondade, Tua misericórdia sobre nós. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que veio ao mundo para morrer por nós, mas também para nos ensinar a viver. Eu peço em nome dEle, para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Lembrando que hoje nós temos o nosso curso de teologia às 20 horas, tá bom? Teologia para o que der e vier, módulo 4. Esse módulo 4 estamos falando, vivendo hoje a esperança do fim.
é um estudo de escatologia, e hoje especialmente vamos falar sobre as 70 semanas de Daniel. O que as 70 semanas de Daniel tem a ver com a sua vida? Com o que você está vivendo agora? É isso que nós queremos falar também, tá bom? Mas queremos trazer um estudo bíblico sobre as 70 semanas de Daniel. Vamos falar sobre isso hoje às 20 horas. Então convido você a estar conosco, ok? Todos os dias estamos na live pela manhã às 8h30, exceto no domingo. No domingo nós temos a EBD às 9h30. Estamos estudando o livro do profeta Isaías. No próximo domingo nós vamos falar sobre o Apocalipse de Isaías. Nós terminamos domingo passado a sentença sobre as nações, né? Do capítulo 13 até o 23. E vimos como Deus é soberano sobre as nações e quais as implicações para a nossa vida. Quero também dizer que para as crianças tem EBD. Nesse mês de julho está um pouquinho diferente. É às 10h30 da manhã. Você vai receber as orientações para entrar lá passo a passo. Nós vamos ter a nossa ABF, okay? Aventura Bíblica de Férias, em parceria com a Igreja Batista Memorial de Alphaville, do dia 20 ao dia 25. Temos o nosso culto também às 18 horas no domingo, culto de louvor, adoração, pregação da palavra. Continuamos aí, tá? Então convidamos você a participar. O texto da aula de hoje já está publicado, já está no Facebook e também no Zap. Eu coloquei lá, você pode ler lá, tem um esboço. Você pode fazer perguntas antes, você pode ler o texto antes até para trazer perguntas se você quiser. Pode fazer perguntas durante e pode fazer perguntas depois também. Pode fazer pergunta retroativa de lições que nós já tivemos e nós vamos juntos tentar entender melhor o que a palavra de Deus fala sobre o fim, mas como viver melhor hoje à luz do que a Bíblia fala sobre o fim, tá bom? Então Deus abençoe você, tenha um excelente dia em nome de Jesus. Helene Lopes, muito bem-vinda, Deus te abençoe, Deus abençoe cada um dos irmãos e irmãs em nome de Jesus. Fique na paz. Vai lá? Vai. Fala galera, você tem gostado do conteúdo do nosso canal, das lives de culto, das pregações? Então se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, aqui no canal da Igreja Batista em Jardim Utinga. Não esqueça de colocar o sininho lá para você receber todas as notificações. E todo vídeo que você vê, não esquece de dar um like lá pra gente, é muito importante. Além disso, compartilhe nas suas redes sociais, no seu Facebook, nos seus grupos de WhatsApp. Compartilhe as pregações, nos ajude a propagar mais ainda o Evangelho de Cristo na Terra. Eu conto com você, tá bom? Obrigado, valeu!